Olá, você está no canal Legião Cósmica. Deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu! Aperte os cintos. 5, 4, 3, 2, 1. Discernir um pouco de cultura forte do libertarianismo nesse mundo cheio de incertezas, onde a maioria das pessoas quase não tem conhecimento. É realmente muito bom trazer alguém que a gente sabe que vai poder agregar bastante. Seja muito bem-vindo. Me sinto honrado com essa referência toda. Com certeza. Se você quiser se apresentar um pouco aqui para as pessoas que vão estar entrando agora, se já quiser ir. A gente já tá na live? Já. Já? Começou agora já. Bom, olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, eu sou advogado, sou libertário desde 2014, 2015, por aí. Eu tenho um canal no YouTube, participo de uma série de projetos libertários, inclusive hoje eu gostaria de falar de 3 projetos novos que a gente vai começar agora em 2021, então, de repente, aproveitar essa live aqui para falar desses projetos. Mas é isso aí. Espero que vocês curtam. Bora lá. Vamos lá, Ojeda. Você falou para mim que é advogado, isso aqui eu já conhecia. Eu queria saber para você como é um libertário, como é alguém que tem uma teoria ético-jurídica tão sólida e está no meio de tanto positivismo. Como foi estar nesse meio? É complicado, né? É bem complicado. A área jurídica, apesar de toda aquela coisa linda que eles vendem na universidade, né? Aquelas ideias maravilhosas, na prática assim, é um mercado extremamente conturbado, extremamente estranho, vamos dizer assim. Então, até por isso eu resolvi sair do mercado de trabalho. Eu era funcionário até 2014, em 2015 eu abri meu escritório. Porque tinha uma série de dilemas que, assim, você estava defendendo uma empresa que tinha atuado de uma forma totalmente estranha no caso, ou um caso que eu me lembro bastante que me marcou muito foi uma empresa que ela alugava guindastes para construção. Eu não vou dar o nome da empresa, nem o nome do escritório que eu trabalhava, mas assim, um desses guindastes foi passar por cima de uma ponte, uma cidade pequena no interior de São Paulo. A ponte era de madeira, a ponte caiu e matou 5 pessoas. Né? Obviamente que aquela ponte de madeira não aguentaria um guindaste. Isso você não tem que ser um gênio para entender. E aí, quando você é o advogado, quando você é o dono do escritório, você pode falar, não, eu não vou defender esses caras e pronto. Quando você é simplesmente um advogado contratado, você não decide nada. O dono chega e fala, ó, fechei esse contrato aqui, você vai defender esses caras. E aí, quando você está fazendo a defesa deles, você vê que você tem que usar muita meia-verdade, usar muito artifício para defender os caras. Você não consegue dormir de noite. Você não se sente bem. Pô, são 5 pessoas que morreram, sabe? Não é brincadeira. Não tem honorários que paguem isso. Então, é um dilema que pesou muito para eu abrir meu escritório. Outro caso que eu cheguei a atuar foi o do Roger Abdelmaci, o médico. Eu trabalhei no escritório que fazia a defesa dele, não criminal, civil. Então, foi outro caso que eu falei, cara, por mim a gente botava fogo nesse cara, não importa quanto eles estão pagando. Não tem defesa. Então é muito complicado. Né? A área do direito, você tem muitas vezes que abrir mão dos seus valores para defender clientes aí que, não sei, provavelmente para os donos desses escritórios que eu trabalhei valia a pena, porque eles deviam estar ganhando alguns milhões, mas eu que era um advogado contratado não conseguia dormir de noite não, e também não ganhei milhões, então até por isso eu saí dessa loucura e abri meu escritório, que aí é mais calmo, não dá dinheiro, mas também eu consigo dormir à noite, pelo menos. Rogério, que dica você daria para as pessoas que estão entrando atualmente nessa área do direito? Muitos deles
influenciados diretamente pelo libertarianismo, que assistiu um vídeo e viu, eu sei como a justiça funciona, eu li a lei de Bachelard, então vou chegar na faculdade e quer seguir esse caminho achando que já sabe tudo, com aquela pouquinho de arrogância. Que dica você daria a essa garotada? É uma área bem, assim, bem complicada. Se você não quer empreender, se você não quer ter o seu escritório, eu não acho que vale muito a pena você ingressar na área jurídica de verdade. Se você quer ser funcionário, existem áreas que são muito melhores, né? Dá para você ganhar muito mais dinheiro, por exemplo, com contabilidade. Né? A auditoria, a consultoria, dá muito mais dinheiro hoje do que ser um advogado contratado, funcionário. Agora, se você quer ter o seu escritório, e se o seu escritório tiver sucesso, você vai ganhar dinheiro. Então, dá para ganhar muito dinheiro como advogado? Dá, mas você tem que ser um advogado empreendedor. Um advogado funcionário, infelizmente, não vai sair muito do normal, não. Sim, ótimo. E por que você realmente se ingressou no libertarianismo? Quando foi que deu aquele estalo do imposto ao roubo? Você puder contar um pouco pra gente? Pô, a maioria das pessoas falam que eles eram liberais, né? E se tornaram ANCAPs. Eu não sei se eu posso dizer que eu fiz o caminho bem diferente. Porque eu tive uma fase liberal, mas eu nunca tive uma fase de liberal político, né? A minha defesa do liberalismo sempre foi uma defesa econômica. E eu me identifico como anarquista desde os 15, 14 anos. Isso, tô falando lá de 2003, 2004. Mas eu nunca tinha estudado a fundo teorias econômicas e tudo mais. Eu me dizia anarquista, odiava Estado, odiava político. Não via sentido nos outros anarquistas falando em marxismo, em petismo. Isso para mim nunca fez sentido. E aí, quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu tinha um professor que ele era liberal e muita coisa do que ele falava, principalmente na área econômica, eu concordava. Né? Principalmente a área de livre mercado, Estado menos interventor e tudo mais. E aí eu fiquei muito amigo desse professor, eu comecei a seguir ele na época no Facebook e tal. E via que, assim, ele estava nos grupos de liberais no Facebook, e nesses grupos entravam uns ANCAPs com foto de anime, pessoal molecada, e refutava todo mundo. E tipo, pô, meu professor cheio dos mestrados, dos doutorados, caralho a quatro, sendo refutado por uns moleques, só que assim, eu lia os argumentos e falava, pô, não tem saída. Ele ficou sem resposta. Ou, pô, ele teve que apelar para os diplomas dele, para não sair por baixo na discussão, só que, teoricamente, ele perdeu essa discussão. E foi aí que eu comecei a seguir essas pessoas. Alguns deles eram a Camila Vargas, o Luciano Takaki, o Paulo Cogos, o Atalima, tinha um grupinho de ANCAPs na época que era famosinho, o Lacombe. Eu comecei a seguir esses caras, eu nem sabia o que era ANCAP. Eu comecei a seguir esses caras pelos argumentos que eles estavam falando nos posts desse meu professor e nos grupos que esse professor postava que eu acompanhava. E foi aí que eu descobri grupos de ANCAPs e tudo mais, e aí que eu entrei de cabeça nessa área. Mas até então eu nem imaginava o que fosse. Eu só achei assim, pô, os argumentos são muito bons, é uma galera inteligente. O meu professor lá, puto, o cara é mó inteligente, que eu aprendi um monte com ele, ficou sem resposta. Então, vamos ver o que esse galera tá falando, vamos ver os autores que eles estão indicando, vamos ler. E eu fiquei muito tempo também, dentro desses grupos ANCAPs, eu fiquei muito tempo quieto. Porque, assim, eu não gosto de falar de uma coisa que eu não sei, de um assunto que eu não domino. Então, eu só fui me dizer ANCAP, falar, ó, eu sou ANCAP, lá, isso que eu tava falando do meu professor foi em 2013 e 2014. Mas eu fui me dizer ANCAP publicamente e tal, em 2015 já 2016, perto da eleição. Porque foi aí que eu entendi os argumentos, entendi os autores, li minimamente alguns artigos e os autores e tal. E aí eu falei, pô, faz sentido, agora eu consigo defender a ideia se alguém vier atacar, porque isso pra mim também é muito importante. Né? Porque se eu saísse por aí dizendo que eu era ANCAP e eu não soubesse responder uma pergunta, pô, pra mim era péssimo, né? Como que eu vou falar que a ideia é ótima se eu não sei defender essa ideia? É complicado. Mas foi aí, 2015, 2016, que eu comecei a me dizer ANCAP. Eu criei uma página de memes na época, no Facebook, que chamava
Godines Ancap, com aquele Godines do Chaves. Aí eu fazia uns memes com Bitcoin e tal. E foi no finalzinho de 2017, começo de 2018, eu entrei na SAL. Aí eu comecei a fazer mais memes na SAL, fazer uns textos mais sérios também, uns memes mais sérios, que a gente usa a memética às vezes para passar uma mensagem que é complexa, né? Ao invés da pessoa ter que ler 200 páginas de um livro, às vezes num meme você consegue passar essa ideia. Então aí eu comecei na SAL, entrei na equipe da Foda-se o Estado também, e aí eu comecei o ativismo doido aí. Eu tô até hoje, mas... Foi aí, eu comecei no libertarianismo. Eu conheci o libertarianismo no final de 2013. Uhum. Bom, Felipe, a gente vê que muitos dos libertários hoje, eles começam justamente na questão escolar. Eles não começam já na faculdade, estudando já. No seu caso, você já começou, você já foi ter uma base, por exemplo, da escola austríaca, só que você já tinha um conhecimento prévio, até mesmo universitário. O que você acha que resta para o movimento ele conseguir chegar nessa parte, chegar na parte universitária? Eu, por exemplo, peguei economia, quando me formei, tinha um professor que tinha doutorado em economia, ele nunca tinha ouvido sequer falar de Mises. Então a gente percebe uma coisa bem precária mesmo. O que você acha que realmente falta hoje para, no Brasil, a gente conseguir chegar nas universidades e pegar os intelectuais, por assim dizer, né? Essa geração que vem aí? Vem pra cá, peraí. Tá querendo cola essa daqui. Uhum. Bom, eu tenho uma opinião meio estranha a respeito das universidades. Né? O professor Olavo de Carvalho, ele sempre fala que a direita precisaria invadir as universidades, precisaria tomar espaços, precisaria da produção acadêmica de direita. Eu não acredito que a universidade molda a cultura dessa forma. Tá? Eu acredito que moldou a cultura durante décadas, e a partir aí dos anos 2000, principalmente agora nessa última década, a universidade, e não apenas a universidade, a educação formal, ela passou a ser um mero detalhe dentro da sociedade. Quem educa as nossas crianças, infelizmente, é o Felipe Neto. Né? Então, eu acho que o libertarianismo está no lugar que ele deveria estar, que é na internet, onde a informação corre sem limitações, onde você consegue refutar um professor que tem um monte de doutorado, mestrado e o caramba, e não vai ter um outro professor simplesmente para falar, não, ele tem um diploma melhor, então ele está certo. Porque a universidade é nada mais do que isso, um prédio construído em cima de apelos de títulos, falácias. Eu acho muito difícil, por exemplo, na área de economia, a escola austríaca conseguir penetrar aí na economia mainstream. Porque a economia mainstream, ela é o fast food. Ela não é o gourmet, né? Ela é o que vende, ela é o que a faculdade precisa de alunos. Os alunos precisam de emprego. A faculdade precisa ensinar o que dá emprego. A escola austríaca basicamente nos ensina a dizer não para os políticos, a dizer não para os bancários, a dizer não para as pessoas que mais contratam, principalmente na área de economia. Então, é praticamente impossível a parte de economia mainstream se deixar levar pela escola austríaca. Muito pelo contrário, eles vão manter a escola austríaca cada vez mais marginalizada dentro desses cursos, dentro dessas pirâmides de falácias e títulos que são as universidades, que é a educação formal. Em compensação, isso é um grande erro da parte deles, porque quanto mais marginalizado está a ideia, né, mais ela se torna atraente, principalmente para o público jovem. Né? Então, ao mesmo tempo que você proibir armas, drogas e tudo mais, não vai acabar com as armas e as drogas, você não ensinar a escola austríaca nas bancas de universidade não vai acabar com a escola austríaca. Pelo contrário, você não vai preparar aqueles economistas mainstream para que eles consigam sequer responder
aos argumentos da escola austríaca, que é o que nós temos hoje. Então, hoje você tem um Samidana com PhD e não sei o que, e Boston e não sei o que, Massachusetts, e vai lá no programa Pânico o Paulo Cogos, que é um libertário famosíssimo. Na hora do Samidana perguntar, para quem não conhece o formato do Pânico, para quem só viu esse episódio, cada participante ele representa uma ideia ali dentro da bancada. E a ideia do Samidana é a ideia do economista, tá? Então, todo programa que o Samidana está e que tem aquela situação de perguntas, ele vai fazer uma pergunta ligada à área econômica. Porque esse é o papel dele no programa. Pro Cogos, ele perguntou se o Cogos não se sente incomodado da mãe dele ser amiga de políticos. Por quê? Porque ele nem sabe aonde atacar a escola austríaca. Ele vai usar a falácia de que ninguém emprega, ele vai usar a falácia de que os maiores economistas hoje nas universidades não são austríacos, mas ele não sabe aonde atacar a ideia, porque ele não teve contato. E ele dá tanta importância para essa educação formal que se o contato não vier de cima, ele não vai dar valor. Então, sinto muito, Samidana, você pode pegar todos esses seus diplomas, pendurar na parede, botar o chapeuzinho do McDonald's e dobro de queijo. Não adianta nada. Aproveitando que tá falando de Samidana, e o Bitcoin, que muita gente, eu perguntei a algumas pessoas sobre as dúvidas delas, a maioria das pessoas Bitcoin, eu quero comprar, por onde começar? Pô, eu tenho uma playlist, Bitcoins para iniciantes, no meu canal do YouTube. Nessa playlist eu mostro passo a passo da forma que eu considero mais fácil de comprar, principalmente se você for comprar valores baixos. Né? Você vai começar, eu imagino que você não vai começar botando 30 mil reais no Bitcoin, você vai começar botando um valor que você pode perder, até porque você ainda não sabe o que você está fazendo. Nessa playlist eu ensino a fazer pela exchange chamada Bitcoin Trade, é uma exchange nacional, super seguro, eu já fiz várias vezes transação com eles, nunca tive problema. E de lá eu ensino a mandar para a Binance, que é a maior exchange do mundo hoje, e a trocar por outras criptomoedas. Isso é o começo, né? É uma parte do começo, você vai entender como funciona. Eu pretendo continuar essa playlist ensinando as pessoas a terem uma carteira segura e guardar os bitcoins ou qualquer outra criptomoeda em uma carteira segura. E eu finalizei essa primeira parte da playlist ensinando a comprar, ensinando a trocar e ensinando a gastar os bitcoins em cartões pré-pagos e uma carteira nacional também. A minha ideia agora é não ensinar como gastar, ensinar como guardar, que é um segundo passo. E futuramente eu pretendo ensinar a comprar de P2P de forma segura, o que ainda assim não é imune a fraudes, porque infelizmente a internet é a internet, então você não pode ser a pessoa mais confiante do mundo, você sempre tem que desconfiar, né? Eu sempre recomendo para quem vai comprar do P2P pela primeira vez, fracionar bem a compra. Então você vai comprar 5 mil reais, compra primeiro 1.000, paga, ele te transfere. Deu tudo certo, não tendo o que reclamar, aí você compra mais 1.000. Deu certo de novo, aí você... Porque é melhor perder 1.000 do que perder 5 mil. Mesmo que você vai pagar umas taxas aí, você vai pagar uns 200 reais a mais de taxa, pelo menos você não vai perder dinheiro com golpe. Porque tem muito golpista na internet, infelizmente. E por isso até eu não comecei a minha playlist pelos P2Ps. Eu conheço alguns P2Ps ótimos no Brasil, e eu pretendo indicá-los quando eu for fazer o vídeo sobre isso. Só que ainda assim, se a pessoa for se aventurar a contratar um P2P, sei lá, no Mercado Livre, tem gente anunciando no Mercado Livre e tem gente maluca comprando Bitcoin no Mercado Livre. Você provavelmente vai cair num golpe. Ou sei lá, no LX, você vai cair num golpe. É muito difícil um cara sério que tem lá 3 mil transações no local Bitcoins, que é um site descentralizado de P2P, esse cara não tá anunciando no LX. Até porque ele quer vender pelo local Bitcoins que vai estar lá depois, a classificação dele melhor. Mas é isso. Vejam essa playlist que eu ensino passo a passo
né, você vai fazer o cadastro, você vai fazer a transferência, como que faz, aonde você pede, tudo certinho. Muito importante se atentar aos detalhes aí, principalmente para quem está começando, porque se você está aprendendo, você tem que caprichar aí nos detalhes e aquilo que eu falei da confiança é importante. Se a pessoa vai muito confiante, vai com muita sede ao pote, provavelmente ela vai fazer uma cagada. Essa semana, na Binance, um cara fez uma transferência de 2 centavos de dólar e ele pagou de taxa $440 mil. Isso acontece porque ele teve excesso de confiança. Tem o campo lá para você editar a taxa, tem o campo lá para você colocar o valor. Provavelmente ele tinha $440 mil na corretora e ele achou que ele estava pagando 2 centavos de taxa, foi lá, felizão, fez a transferência e pagou uma taxa absurda e perdeu tudo. Então, não tenham excesso de confiança, botem um dinheiro que vocês possam perder, aprendam a mexer primeiro, depois vai pensar em dezenas de milhares, centenas de milhares, isso aí é para depois. Primeiro você tem que saber o que está fazendo, para não dar besteira. Perguntar mais uma coisa. Por onde começar a estudar escola austríaca? Se o cara ganhou R$100, ele quer comprar 3 livros, por onde ele iria começar para trilhar esse caminho? Olha, eu gosto muito para começar, o Anatomia do Estado do Hofbauer. Eu acho que é o melhor resumo que foi feito até hoje sobre os temas de escola austríaca. Depois desse, se a pessoa tiver mais interesse na área de economia, eu partiria para os 6 lições do Mises. E depois Economia, uma única lição, do Hazlitt. Né? Da parte econômica são esses livros que, assim, não vão se aprofundar, mas vão te passar uma noção básica muito boa. Agora, se a pessoa quer estudar pela parte ética, eu começaria também pela Anatomia do Estado, aí eu partiria para uma teoria sobre o socialismo e o capitalismo do Roupa, e aí depois eu leria o Ética da Liberdade, porque o Ética da Liberdade tem uma série de fatores que ele está desatualizado em relação ao livro do Roupa, só que ele é um livro muito bom, ele tem muita coisa boa ali, muita análise política ali dentro, que o Roupa não faz. Então eu leria primeiro o do Roupa, para você pegar o argumento da ética mais atualizado, e é lógico, eu tô falando dos resumos, né? A pessoa pode ler o Ethics and Economics of Private Property. Só que aí é um puta livrão, e se a pessoa tá começando, ela não vai entender nada. Então leiam os resumos, aprendam a ideia por cima e depois se aprofundem. Isso é essencial para a pessoa não pegar algo que não vai entender nada e sair por aí repetindo besteira. Porque tem muito que faz isso. Alguém perguntou aqui, o Anarco Junk perguntou: Ojeda, poderia pensar em trabalhar com P2P, P2P? Eu já trabalhei como P2P, tá? Logo que eu comecei a estudar a parte de criptomoedas, o Bitcoin não era tão caro, o Bitcoin na época custava aí cerca de R$2.000, R$3.000, e eu tinha algumas frações, não chegava a ter um inteiro. E naquela época eu vendia no Mercado Livre e no Facebook, e assim, era 2, 3 tentativas de golpe por dia. Como a gente passa o número da nossa conta do banco para as pessoas, eles erram a senha 3 vezes, aí você não consegue acessar a sua conta pela internet. Então eles fazem isso na sexta-feira de tarde e te mandam um comprovante falso. E aí passa o final de semana inteiro te xingando porque você não transferiu os bitcoins ainda. Aí quando chega na segunda e você vai na agência, você descobre que o comprovante era falso e que o cara bloqueou sua conta. Isso é só um dos golpes que tentaram me dar várias vezes e eu não caí por ser desconfiado demais, mas muita gente caiu na época, isso lá para 2015. Hoje eu não tenho muito interesse em ser P2P, não. Já comprei e vendi de amigos várias vezes, mas assim, para o público, para desconhecidos, eu não tenho muito interesse em atuar, não, por causa disso, porque tem muito golpe, e eu não tenho tantas criptomoedas assim, então
Se for vender, eu vendo para algum conhecido. Eu tenho uns conhecidos que compram em volumes altos, então eu consigo sempre vender para eles se eu precisar. Que maravilha. Eu acho que o Anarco Jack, se ele quiser dizer que se ele foi respondido, você estava pensando em entrar nesse e-mail aí, espero que ele tenha repensado para não cair nesse golpe. Felipe, qual é, na sua visão, o maior erro do movimento libertário atualmente, em 2021? Qual é o maior erro que a gente está seguindo para o caminho da liberdade? Eu acho que eu vejo um erro que se repete muito, principalmente entre os libertários mais influentes, que é, primeiro, achar que o libertarianismo é para derrubar o Estado. Não é para derrubar o Estado. Não tem como derrubar o Estado. A ideia é que a gente quer ser deixado em paz. Então, quando eles começam a falar ideias muito revolucionárias e tal, você vê que é uma pessoa que não leu o suficiente. Não entendeu para que serve, não entendeu onde quer chegar. E o segundo é que eu acho que o pessoal tem muita pressa. Infelizmente, o Estado dominou a cultura de uma forma que nós não vamos conseguir ser deixados em paz. Na prática, a gente vai conseguir uma ou outra prática agorista, como Bitcoin, como sonegação, Deep Web e tudo mais, mas somos escravos do Estado. Não adianta negar isso, não adianta ficar de papo fofinho, né, para ficar conseguindo seguidor. Olha, nós vamos derrubar o Estado. Gente, a gente está levando uma bandeira, tá? Eu acho muito importante que a gente saiba que, assim, as nossas ideias são verdadeiras. Se não forem, alguém apresente a refutação. Até lá são verdadeiras. Mas se elas vão ser são postas em prática e se elas vão transformar a sociedade ou não, é outra história. Muito provavelmente ainda teremos séculos e séculos de domínio estatal. Talvez uma ou outra nação livre, uma outra secessão apareça aí nos próximos anos, mas eu acho que, assim, o pessoal que acha que em 50 anos nós não teremos mais Estado, eu acho muito difícil isso acontecer. Seria ótimo, claro, seria ótimo, mas é muito difícil acontecer. É a mesma coisa que chegar para um cara e falar, compra essa Nano aqui, a Nano tá custando $3, daqui a 10 anos ela vai estar custando $1 milhão. Tá, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu gostaria muito que isso acontecesse, porque eu tenho bastante Nano, mas eu sinceramente, eu não apostaria nisso, não. $1 milhão eu não apostaria, não. A gente tem que ter o pé no chão para entender até onde a gente vai chegar. Mas, assim, a nossa posição é muito nobre. Nós somos porta-bandeiras de uma ideia. Nós estamos levando essa ideia de pessoas que morreram sem ver acontecer. Nós provavelmente vamos morrer sem ver acontecer muita coisa. E ainda assim a nossa função é muito importante, porque se ninguém levar essas ideias, elas não vão para frente. Agora, o pessoal que acha que vai transformar a sociedade com essas ideias, não, vai conseguir pequenas transformações, como as criptomoedas, mas, no geral, é muito difícil. A não ser que a gente tivesse, sei lá, uns 10 Felipe Netos ANCAP, sabe, com 15 milhões de seguidores cada um. Aí talvez você consiga influenciar muita gente. Até lá, se não tiver, não consegue. Entendi. Para você, qual o caminho mais eficiente para conseguir uma sociedade, não vou falar sem Estado, porque muita gente pensa sem Estado, mas eu vou falar uma sociedade libertária, baseada na propriedade privada. Para você, qual o caminho mais eficiente para que isso aconteça? Assim, eu acredito nas criptomoedas, eu acredito em sociedades locais, em sociedades menores, você tem chances de diminuir a quantidade de agressões de forma bem melhor, então eu acredito que esse localismo seja extremamente benéfico. E a partir dessa ideia de localismo, eu defendo uma ideia de que essas pessoas procurem secessão. Porque quanto mais estados competindo, né, o Estado passa de hoje, que ele é um soberano, para um prestador de serviço mesmo. Imagina, se cada bairro fosse um estado, eles iam literalmente competir pelos indivíduos. Da mesma forma que o rei do chocolate tem que competir com
o Rei do Chocolate 2 para quem vai vender mais. Então, de certa forma, isso já seria uma transformação ótima nessa relação estatal, que hoje é totalmente vertical e seria horizontal. Que maravilha. Felipe, uma das perguntas também que foram sugeridas é: qual outros autores você recomendaria fora da escola austríaca, mas que são realmente importantes para a gente compreender o nosso mundo, assim, tanto filosoficamente, economicamente? Qual os outros autores fora do nosso mundo, por assim dizer, você recomendaria? Eu acho George Orwell muito importante ali no 1984. Né? É um livro de ficção que você vê que, na verdade, é praticamente uma premonição. Né? O Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, também é um excelente livro. O meu livro favorito, ainda que fuja bastante do tema, seria O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro, para mim, é fascinante, que ele é um livro sobre ego. E eu acho fantástico a forma que o Oscar Wilde molda o ego do personagem e te passa as ideias de como a sociedade molda o ego das pessoas. É muito bom. Mas, assim, tirando isso, eu sou mais de ler ficção mesmo. Não sou de ler muito livros técnicos. Não é muito a minha, não. Tem um monte aqui, mas eu não leio. Certinho. Aqui para uma das últimas perguntas aqui que também foram sugeridas, também é como um libertário ele pode se lidar com as pessoas, assim, o mundo à sua volta, não ser, como eu falo, um anarco chato. Como tá numa reunião de família, se puder falar com você, como foi você contar, sei lá, para sua família, alguém falar tipo de imposto, você vai falar, fica com aquela cara meio azeda. É muito importante isso. A galera, é assim, a gente tem contato com as ideias, e essas ideias parecem muito certas, provavelmente são certas, pelo menos para mim, até hoje, são as ideias certas. E a gente quer mostrar para todo mundo que essas ideias são certas, a gente fica empolgadão com isso. E aí, sei lá, você quer refutar o tiozão do pavê, você quer refutar seu professor na faculdade, você quer refutar seus amigos no bar, e aí você se torna uma pessoa extremamente chata. Né? Não, velho, não seja essa pessoa chata. Você tá lá no bar com seus amigos, curte o rolê. Se o amigo falou uma coisa que você discorda, você pode até responder, mas numa boa, sem arrumar treta. Professor, deixa o professor falar. Você não vai mudar a cabeça do seu professor. Ele acha que aquele diploma dele é a maior conquista da história da humanidade. Ele não tá nem aí pra sua opinião. Igual o Samidana com o Cogos, você acha que ele não vai rever os pontos dele ali. Ele não sei o que em Boston, não sei o que em Massachusetts e não sei o que. Ele dá mais valor para aqueles papéis do que para qualquer coisa que tenha valor verdade. Então, não adianta ser anarco chato. A gente tem que mostrar que, primeiro, o libertarianismo ele é uma descrição dos processos naturais da sociedade. Né? Não é uma coisa diferente do que já acontece. As pessoas elas já entendem isso. O que elas não entendem e o que eu acho que foi onde nós transcendemos a ideia, nós vimos o Estado como um parasita agressor, simplesmente isso. Ele surge em meio a essas relações sociais e parasita essas relações. E as pessoas elas ainda têm, por medo, por comodismo, por doutrinação, elas têm a mania de achar que o Estado é necessário. Então, a nossa missão é desmistificar esse mito. Chegar e falar, pô, o Estado é necessário, mas olha, Manaus estava há 2 meses reclamando que não tinha respiradores para todo mundo. Aí os caras do governo foram lá, prenderam os respiradores dos estados em volta e mandaram para Manaus. E agora está faltando oxigênio. Será que o problema é a falta de respirador, a falta de oxigênio ou uma gestão totalmente mal feita dos recursos de forma que eles não são alocados de forma racional? Né? Será que se isso fosse privado, será que se tivesse alguém perdendo dinheiro com essa ineficiência, faltaria oxigênio para os pacientes? É isso que a gente tem que levar para as pessoas.
Uhum. Já que você falou dessa aqui, qual é a sua opinião sobre essa questão dos oxigênios, que tá todo mundo fez uma aliança de novo por Manaus? Se fosse para você, se embora num pensamento libertário, ANCAP, qual seria a solução? Ao invés de ficar todo mundo dando as mãos dadas, qual seria a solução? Eu gostei do que os artistas estão fazendo. De novo os artistas, né? No começo da pandemia, quem fez as lives com um monte de doações e tal, também foram os artistas. Você vê que a classe artística, por mais sossa que ela seja, ela tem realmente uma consciência de classe muito maior do que a classe política. Porque a classe política tá cagando e andando. A classe política cagou e andou no começo da pandemia, fechou um monte de negócio, um monte de gente perdeu emprego e continuaram com o emprego deles, estão cagando e andando. Agora, com esse negócio do oxigênio, o ministro disse que não tinha o que fazer, 3 dias sem ter o que fazer. Nesses mesmos 3 dias, o Whindersson Nunes já fretou um avião, já arrecadou mais de 200 cilindros e está arrecadando a cada hora mais e vai mandar lá para ajudar essa galera. Então você vê, mesmo os artistas que, em tese, defendem ideias socialistas, né, porque eles têm Lei Rouanet, tem aproximação da mídia, aproximação da influência política. Eles têm motivações para defender ideias esquerdistas, porque isso lhes traduz em um sucesso maior. Mesmo eles têm empatia com o público, que o político já não tem mais, porque o político ele é um ser que não tem empatia, ele é um psicopata, literalmente. E você vê que a ajuda é privada. Mesmo o Whindersson Nunes, Marília Mendonça, a galera que tá mandando, mesmo eles não defendendo o capitalismo, a ajuda é privada, e eles estão ajudando pessoas de forma voluntária. Isso é maravilhoso. Isso só prova que imposto é roubo, imposto é desnecessário. Porque se precisar... E olha que esses caras pagam um imposto para caralho. Né? Um Gustavo Lima da vida paga milhões de imposto. Ele não precisava estar mandando barris lá de oxigênio. Não é barril, é galão, sei lá, de oxigênio. Não, se ele pegasse a DARF dele desse mês e falasse, olha, esse mês aqui eu paguei 1 milhão de imposto, qualquer um entenderia e falaria, caralho, o cara pagou 1 milhão. Mas não, ele tá pegando ainda no bolso dele e jogando dinheiro para ajudar essa galera. Então você vê que a ordem social, ela é pacífica, ela é ordenada, ela tem empatia. O que não é pacífico, não é ordenado e não tem empatia é o Estado. Ótimo. Você falou que tinha uns projetos que você gostaria de falar. Se você quiser falar, que depois só fazer um bate rápido. Tá. Eu gosto de personalidades, mas se você quiser falar aqui para ficar tudo ótimo. Nesse começo de 2021, nós estamos iniciando 3 projetos que eu acho muito importantes para o libertarianismo. O primeiro, que eu vou falar porque é um projeto que eu considero mais simples, é o Artigo Dublado. É um canal no YouTube que eu fiz em parceria com o Snella, da Sal, em que nós pegamos artigos profundos, artigos com um nível bom, né, de aprofundamento, não nada muito intermediário ou introdutório, e fazemos uma dublagem desse artigo com algumas cenas e tal, de forma que o público que não tem... Porque assim, no começo, quando eu entrei no libertarianismo, o público libertário era o público nerd, o público que lê, tanto que não tinha quase mulher. Era o público nerd que lê e joga videogame, e se você indicar um livro, o cara vai ler em 3 dias. Era um negócio assim. Hoje o público não é só esse. Tem o público que assim, eu não vou ler nada, eu vou ver vídeos no YouTube. Rafael Lima. Existe. E assim, eu não vou nem julgar esse público. Eu não faço parte dele, mas eu não vou julgar, porque são pessoas que estão levando a ideia para frente da mesma forma. Então, a ideia é pegar o artigo de um nível mais aprofundado, que essa pessoa não teria acesso, porque ela não vai atrás disso, não é o que ela tem interesse, e traduzir em um vídeo com uma montagem de imagens e tal, uma dublagem,
de forma que fica confortável para aquela pessoa ter acesso àqueles argumentos. Nós já temos um artigo do Roupa, que nós fizemos isso. Amanhã sai um à 13h, que é um artigo meu. E já temos um outro artigo do André Moreira, da Foda-se o Estado, que também está programado para a semana que vem. Vai sair todo sábado à 13h, os artigos. E eu acho essa ideia... Assim, nós tínhamos os audiobooks do Eto Empire, né, o Eric e o Tony, eram muito bons. Mas, primeiro, o audiobook é longo demais. A pessoa, ela não é a pessoa que gosta de ler. Mas será que ela é a pessoa que quer ouvir 2 horas de áudio? A ideia dos artigos dublados são artigos o primeiro teve 40 minutos, só que esse segundo já tem 10, o terceiro tem 4. A ideia é fazer artigos de até 10 minutos, com os argumentos e com cenas assim que vão ilustrar de alguma forma aquelas ideias, para não ficar maçante, ficar só a voz. Então é bem interessante esse projeto. Peço aí para todos que conheçam. O nome do canal é Artigo Dublado. Vou colocar aqui no YouTube. Aí o segundo projeto, para quem teve contato com a Rede Libertária no final do ano passado, que nós fazíamos parte, eu, Isnella, Camila Vargas, Contador Libertário, uma série de pessoas que faziam parte da rede, nós saímos da rede, né, por conta de uma série de questões que não vêm ao caso. E nós criamos um novo canal na Twitch, chama Propriedade Privada, o canal, então é twitch.tv/propriedade privada. Estreia hoje, à 00:00, o Insônia, que era um quadro que a gente já tinha na rede, e nós estamos convidando uma série de produtores de conteúdo para montar uma grade nesse canal e manter aí 24 horas no ar. O que não for ao vivo, a gente mantém reprises de alguns canais, do meu, do canal do Jack, do canal do pessoal. Mas a ideia é ter um canal libertário na Twitch, e de preferência com um bom conteúdo ao vivo, para ir trabalhando até públicos diferentes. Então você pega uma galera que tem um público mais jovem, uma galera que tem um público um pouco mais velho, uma galera que tem um público que já não se interessa tanto por libertarianismo, mas, sei lá, gosta de esportes, e vai mesclando os públicos. Então é uma proposta muito boa, né? Tem Propriedade Privada na Twitch, tem o Twitter deles que é TV Propriedade P. Então sigam no Twitter, né? Já sigam no Twitch, hoje estreia. E o terceiro, esse eu acho que é um projeto mais audacioso, mas que vem dando muito certo, que é o Libertários Afiliados, que é um grupo de negócios entre libertários. Tem página em todas as redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook, chama Libertários Afiliados. O principal foco é na Twitch, no Telegram, onde nós reunimos os anunciantes em grupos de anunciantes. Então você tem o anunciante ouro, que ele tem uma série de vantagens, tem o prata, que tem outra série, tem o bronze, que tem outra série, e eles conversam entre si, e tem o canal de divulgação, que aí ninguém paga nada para participar, que é onde os anúncios vão ser vinculados. Esse projeto é muito legal porque já teve gente arrumando, em poucos dias, em 4 dias aí funcionando, já teve gente arrumando emprego por causa desse projeto, já teve muitos negócios sendo fechados por causa desse projeto. Então é muito interessante, você leva libertários para libertários. Então você está procurando emprego, ali vai ser um canal legal para procurar emprego. Você está querendo contratar um libertário? Ali vai ser um canal legal para contratar. Vai prestar um serviço? Ali você tem anúncio de diversos prestadores de serviço de diversos estados. Comércio também, você vai vender um produto. Ali você tem uma série de anunciantes de produtos, pessoal que tem esses esquemas, tipo com a Magalu, com a Amazon, de receber as ofertas, né, e ter um link com comissão. Esse pessoal participa também, então todo dia tá brotando promoções ali. É bem legal. E assim, você está ajudando ANCAPs, você está ajudando libertários. Se você vai contratar um pedreiro, e se você não sabe se o serviço desse cara é excepcional, porque obviamente você pode falar, eu prefiro contratar um pedreiro bom do que um pedreiro ANCAP que não seja bom. Aí eu concordo, não só pedreiro, advogado, contador, o que você puder contratar que você sabe que é bom é melhor do que um que você não sabe. Mas se você não sabe se o cara é bom ou não,
Se o cara é libertário, pelo menos ele é libertário. Então você pode dar aquela ajudinha pro libertário e tal, você não precisa chamar ele para levantar uma casa, você pode chamar ele para levantar um muro, se o muro não ficar muito bom, você também reclama com ele, mas pelo menos é um libertário. Pelo menos sabe o que é quebra de contrato, você fala para ele lá qualquer coisa. Mas assim, são libertários se ajudando, e isso é muito bom. Eu acho que essa maturação do público libertário é necessária, né? Aquele público que tinha foto de anime em 2013, hoje já tá aí com 30 e poucos anos, já tá com negócios, com família. Então, esse público tá inteirado nesse tipo de assunto. É lógico, a galera de 16 anos hoje não tem interesse nisso. Mas quando tiver 25, 26, 30 anos, vai ter interesse nisso. Então, essa maturação do público libertário é muito interessante, e esse tipo de projeto que atende a esse público também é necessário. Você quer falar mais alguma coisa? Que eu vi que surgiu uma pergunta aqui. Pode mandar. Foi Rafael Nascimento que perguntou: Felipe, você pensa fazer o Fiat com o Anderson A ou Ancap Sul? Eu não entendi qual que é. Você pretende fazer o quê? Rafael Nascimento perguntou: Felipe, você pensa fazer um Fiat assim, uma coisa em conjunto com o Anderson A ou Ancap Sul? O Anderson A eu não conheço. Também não. Não, eu sei que tem um canal grande, mas eu só não conheço a pessoa, entendeu? Eu nunca tive contato. Mas o Ancap SU, eu já tive um artigo narrado lá por ele, e um segundo artigo meu foi aprovado por ele, mas foi logo quando o canal tomou aquela suspensão, e era um artigo extremamente polêmico sobre o SUS, então ele resolveu não mandar pro ar. Mas de vez em quando eu mando um artigo lá, quando eu acho que é um artigo que o público dele vai aceitar legal, eu mando lá na plataforma dele para, se for aprovado, passar. É um canal que tá com 150 mil inscritos agora, né? Então é um canal que, ganhou uma relevância enorme, inclusive para fora da bolha. Então, quanto mais parcerias tiver assim, melhor. Que bom. Quando a gente tá falando aqui, claro que eu conheço falando que bom quem tá ajudando o André do Conexão Libertário. E que bom, né? Realmente trouxe um nome de peso aqui, que é o Felipe Eugênio, no libertarianismo. Acho que para muitos é um dos grandes nomes que tem ajudado a gente nesse movimento. Bom, Felipe, gostaria aqui um bate rápido falando algumas personalidades, tanto no movimento libertário como assim os pensadores em geral, e que você desse uma nota de 0 a 10 para cada um deles, para a gente ter assim, uma noção maior de que a gente pode confiar ou não. Pode ser? Pode ser. Acho que vai ser nada muito polêmico, não. Bora lá. Isso aí. Aristóteles. 8. Platão. 5. Alexandre Porto. Aí você me ferra. Eu gosto muito do Porto, cara. Assim, tem muita coisa que eu discordo do Porto. Mas eu gosto dele, eu gosto dessa sanha dele por ir atrás das informações. Então, eu daria uma nota 8 pro Porto, mas isso não é ao conteúdo. Não quer dizer que eu concordo com o conteúdo, igual eu também não concordo com tudo do Aristóteles. Mas assim, a pessoa... Mesma nota de Aristóteles, um elogio. É um elogio. Mas também tem 2000 anos entre os dois, né? Então não sei se é tão elogio assim. Bora lá. Marx? Eu vejo muito libertário falando besteira sobre Marx, sabia? Marx mandou mal na economia, porque ele não entendeu a própria ideia de antropologia e sociologia, de que o antropólogo e o sociólogo não é um ator... Eita! Não é um ator do objeto de estudo. Né? O próprio Marx erra nisso. Então ele propõe soluções para as observações dele. As observações do Marx são brilhantes. Tá? As observações quanto
a conflitos sociais são brilhantes. Ele acerta em tudo? Óbvio que não. Né? Ele erra ao achar que o conflito é simplesmente entre o pobre e o rico. Mas ele inicia uma discussão sobre o conflito que até então praticamente não existia. Só Louis Blanc falou disso um pouco antes dele. Então, eu tenho muito respeito por Marx. Apesar de achar que na área do direito e na área da filosofia e na área da economia, ele escorregou bastante. Então, nota 5. Mas eu tenho muito respeito pela sociologia e antropologia que Marx colocou em questão. Tá, vamos lá. Hegel. Eu não gosto de idealistas, né? Você viu que minha nota para Platão foi bem baixa. Então, 6 para o Hegel. Rafael Lima. Rafael Lima é um ótimo comunicador. Tá? Isso, ele teria tudo para ser um Silvio Santos ANCAP, sabe? Tipo, fazendo uma comparação de brincadeira, assim. Ele é um ótimo comunicador, ele é um bom empresário. Mas eu acho que ele deveria se limitar a essas questões mais rasas mesmo, e não dar umas palpitadas fortes, como ele dá às vezes. Mas eu admiro a capacidade de comunicação dele. Queria eu ter 1/3 da capacidade de comunicação que ele tem. Então, vai. Nota 6. Para finalizar, 2. Paulo Cogos. Paulo Cogos é meu amigo querido. Uma vez por semana ele me odeia e fala que quer me matar, e me bloqueia, e me xinga. Mas a gente se encontra às vezes no bar ali no Black Market e é sempre muito legal. Ele me refuta, eu refuto ele, eu tomo uma cerveja, ele bebe água e a gente se diverte. Paulo Cogos é gente boa pra caramba. Então a minha nota pro Paulo Cogos é 10. Apesar de não concordar com muita coisa que ele fala, ele é uma pessoa sensacional. Cogos. E o último que eu ia falar é Felipe Ojeda. Como você se enxerga? Cara, eu não sei, eu tenho uma autocrítica muito apurada. Então, eu me acho preguiçoso pra caramba. Eu acho que eu devia ter lido pelo menos umas 10 vezes mais do que eu li. Às vezes eu dou umas palpitadas monstra também. Depois eu fico mais em dia com o argumento correto e vejo que, porra, aqui eu palpitei feio. Mas assim, eu sou uma pessoa que tem boa vontade, sabe? Então eu acho que isso tem valor. Então, pô, o Ojeda tem um monte de projetos. Sim, eu tenho um monte de projetos. Tenho Piratas do Roger, traduzindo livros há 2 anos já. Tem uma série de projetos de meme e tudo mais. E eu me envolvo em todos eles de uma forma, assim, bem profunda. E, obviamente, depois que o negócio já tá andando, que eu já consegui uma equipe para tocar o negócio, aí eu vou para outro projeto para tentar iniciar outra coisa. Mas, realmente, eu acho que eu sou meio preguiçoso. Eu deveria me empenhar mais, sei lá. Eu tenho admiração por essas pessoas que acordam 5 da manhã para trabalhar, sabe? Tipo, eu não consigo. Não consigo, não é comigo. Mas, então, minha nota para mim mesmo seria 6. Tá vendo? Você já amava que Marx. Olha só, tô falando de coisa que Marx já influenciou todas as pessoas. É que Marx matou muita gente de fome, né? Indiretamente. Eu, por mais preguiçoso que eu seja, não matei ninguém ainda. Ainda, né? Quem sabe o dia, né? Botar o nome na história da cachaceira. Né? Brincadeiras à parte. Você quer falar mais alguma coisa? Que já vai dar 1 hora de live. Se você quiser falar mais alguma coisa assim. Pô, eu queria agradecer aí o pessoal aqui do Conexão Libertária pelo convite da live. Agradecer aí o Raniel. Me entrevistou aí. Uma postura super ok, super da hora. Agradecer o pessoal que está acompanhando aí a live. Eu não tô vendo as perguntas do chat, porque se eu abrir o YouTube aqui, trava tudo. Mas mandar um abraço aí pro Jack, que fez pergunta, mandar um abraço pro pessoal.
E é isso, vamos continuar trabalhando as ideias, continuar tocando os projetos. Quanto mais projeto, melhor. Participem dos projetos, principalmente o projeto de afiliados. Acho muito importante os ANCAPs participarem, nem que seja do grupo de anúncios, que é gratuito para participar, você vai ter acesso aos anúncios. O grupo já tem 1.000 pessoas, então cada anunciante que fecha com a gente já fecha falando, pô, eu tenho aqui o meu comércio, eu vou anunciar para 1.000 pessoas. Então é interessante. É interessante, nem que seja só para participar do grupo. É interessante, participem, né? Ajudem os projetos, ajudem a engajar. A ideia é transacionar com Bitcoin, criptomoedas em geral, tentar fazer tudo de uma forma mais pacífica e voluntária possível. Ô, Gênio, eu gostaria muito de agradecer aqui, como eu falei antes, só que acho que o tanto que eu agradecer não vai ser o suficiente para agradecer pelo nosso carinho mesmo que nós temos por você. Acho que por nome de André, que é o responsável por isso tudo, e de todos, realmente ficamos muito felizes por tudo que você pôde agregar para a gente, agregar para o movimento libertário, respondendo muitas perguntas, eu sei que vai ser útil. E pedir muito dessa molecada de cair em golpes de Bitcoin, certamente suas dicas ajudou. E principalmente é isso, a gente continuar nessa luta, caminho da liberdade, e continuar nesse caminho que a gente sabe que é o caminho certo. Isso aí. Até então é o caminho mais correto que foi apresentado. Também não tenho nenhuma vaidade de falar, pô, se apresentarem uma ideia que me pareça mais certa, eu não vou mudar de ideia. Eu me adapto. Se me apresentarem uma ideia melhor, eu mudo na mesma hora. Não tem essa, não. Até hoje ninguém apresentou. Contou que seja aberto a querer conversar sobre o assunto, não quiser botar uma arma na nossa cara, conversando vai. É isso aí. É isso aí. André, acho que ele tá ouvindo a gente. Já percebeu que já está encaminhando para o fim. Bom, acho que é isso. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Até mais. Daniel, valeu, André. Falou para vocês. Falou. Queria conversar sobre assunto, quer dizer, botar uma arma na nossa cara, conversando vai. Muito obrigado.